Boa noite a todos. Hoje nós apresentaremos o grupo de trabalho que desenvolveu os bolsistas permanentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os nossos... funcionará assim. Primeiramente, a Gilmar apresentará o que é o programa bolsista permanente, e mais na sequência, junto concomitante com a apresentação, e na sequência a assistente social Daniele fará a apresentação dos atuais bolsistas permanentes, como que foram selecionados e as formas que foram utilizadas. Na sequência, liberamos para as perguntas sobre esse tema e depois teremos depoimento de duas bolsistas permanentes. Gilmara, pode ficar à vontade. Sim. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Gostaria de parabenizar todos os envolvidos, né, na organização desse evento, né, proporcionando tantas informações importantes, né, para a comunidade. E eu fico muito grata de estar aqui participando, né, na atual situação que eu estou, que é na diretoria de assistência estudantil da UEPG. Então, eu e a Daniele fizemos uma apresentação, né, para falar sobre a Bolsa Permanência e falar também sobre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é uma pró-reitoria nova, que foi criada em 2018, nessa nova gestão, com a intenção de proporcionar um atendimento humanizado, né, para os acadêmicos, um canal de escuta, né, direta para atendimento dos acadêmicos. Então, gostaria de apresentar a nossa equipe, né, que a gente trabalha nessa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sob o comando da professora Ione da Silva Jovino, que é a nossa pró-reitora, que passa as coordenadas para nós, né, e que orienta, né, dessa forma humanizada de atendimento, né, aos acadêmicos. Nós temos duas diretorias na PRAE, que é a Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidades, que está sob o comando da professora Cristiane Gonçalves de Souza, que também atua nessa diretoria, em conjunto com a nossa diretoria de assistência estudantil, que atualmente eu, Gilmara de Cássia, estou. Então, trabalhamos juntos, né, numa equipe, em conjunto. Temos as pedagogas, Iomara Favoreto, a Joselaine Aparecida Campos, que nos ajudam ali, né, colaboramos, né, no nosso trabalho. A assistente social, que é a Daniele Faria Correia de Mello, que transita pelas duas diretorias, né, fazendo toda a análise da documentação, das solicitações, né. A nossa técnica administrativa, a Daiana Maria dos Santos. Temos uma residência técnica também de Direito, que é a Suzana, que também foi muito importante nesse nosso trabalho aí de Bolsa Permanência, nesse nosso grupo, também ela participou, né, de alguns trabalhos, assim, muito, muito importante, né, as informações dessa residente de Direito. Temos o nosso estagiário, Oliver Ilan, né, do Serviço Social, a estagiária de Pedagogia, a Arielle, e a nossa secretária também, a Daniele. Pode passar, professor. Pode passar. Então, a assistência estudantil na UEPG, ela é toda amparada, né, na resolução CA do Conselho de Administração, que foi aprovada em abril de 2017. É essa resolução que estabelece as normas relativas à política de assistência estudantil na universidade. Então, é com amparo nessa resolução que a nossa pró-reitoria estabelece todos os trabalhos, realiza todos os atendimentos, né, com base nessa política que está regulamentada na nossa resolução. Pode passar, professor. Pode passar, professor. Pode passar. Vou próximo. Então, é importante destacar a política de assistência estudantil na Universidade Estadual. Ela é uma ação institucional que visa reduzir, né, ou pelo menos amenizar as desigualdades sociais e assegurar o acesso e a permanência, né? O acesso, principalmente a permanência e o êxito acadêmico do corpo discente da instituição.
Pode passar, professor. Pode passar o slide, professor. Então, na nossa diretoria, a gente realiza as análises de isenção de inscrição para o vestibular, né, dos calouros, a parte da moradia estudantil, que é na casa do estudante, a isenção ou desconto de 50% para o restaurante universitário, a isenção de taxa de inscrição em eventos e cursos promovidos pela nossa universidade, orientações para passagem, meia passagem, do transporte coletivo, e temos também a Bolsa Permanência, né, que é o objeto aí de estudo aí do trabalho, né, que a gente trabalha na nossa diretoria ali. Então, a Bolsa Permanência, pode passar, professor. A Bolsa Permanência, ela tem como objetivo, né, auxiliar a permanência desses acadêmicos, né, com um auxílio financeiro, com recursos próprios da instituição. Nós temos, a princípio, aprovada 20 bolsas permanência. Essas bolsas são aprovadas pela resolução do Conselho de Administração da UEPG. Esse ano que passou, tivemos um cenário diferenciado, excepcionalmente, a gente teve uma aprovação pelo Conselho de Administração de 68 bolsas que chamamos de auxílio emergencial. Mas o que aconteceu? Na verdade, cada seleção de bolsas permanência, são muitos os candidatos, né, são muitas as solicitações, e são contempladas 20 bolsas. Essas 68 bolsas foram lista de espera, acadêmicos e acadêmicas que estavam na lista de espera da bolsa permanência. E quando veio a pandemia, que mudou muito o cenário, né, alterou muito a nossa vivência, a administração conseguiu, com recursos próprios, aprovar esse auxílio emergencial. A gente chama de auxílio emergencial, e conseguimos, na verdade, de 2020 até abril de 2021, fazer um pagamento de 88 bolsas, né, que seria repassados, né, para esses acadêmicos no auxílio, né, da permanência deles. Agora, atualmente, nós estamos com 20 e temos uma lista de espera também aguardando aí. Pode passar, professor. Pode passar, professor. Então, os cursos que são atendidos pela Bolsa Permanência, atualmente nós temos atendendo o curso de Administração, Ciências Biológicas, Licenciatura, Direito, Educação Física, Bacharelado, Enfermagem, Física, Bacharelado, Geografia, Licenciatura, Geografia, Bacharelado, Letras, Português, Espanhol, Inglês, Pedagogia, Serviço Social e Zootecnia. Então, essas 20 bolsas nós temos atualmente na instituição, estão divididas nesses cursos. Pode passar. Pode passar. Então, agora, para falar sobre a seleção, né, essa tarefa, esse desafio, né, que é fazer a seleção de quem serão os contemplados da Bolsa Permanência na instituição, eu passo, né, a palavra para o nosso assistente social, que é a Daniele, que vem fazendo todo esse trabalho de análise, de atendimento, né, com a gente. Então, a partir de agora, ela vai contar aí como que é feito todo essa análise, né, esse trabalho de análise da Bolsa Permanência, né, que é com base, né, nas instruções ali da assistente social, né. Sobre a Bolsa Permanência, acho que voltou, acho que pulou um slide, né, professor? Só comentar que a Bolsa Permanência, ela consiste no auxílio financeiro, né, que é aos alunos regularmente matriculados na UEPG, né, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, o objetivo de assegurar a permanência do acadêmico é essa Bolsa Permanência e assegurar, né, que o prosseguimento dos seus estudos. A inscrição acontece por meio de edital público, seleção pública, análise de CAD único, né? E essa análise é feita pela nossa assistente social, que é a Daniele Faria, que eu passo a palavra aí para a Daniele agora. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Daniele, sou assistente social, formada também pelo UEPG. Atualmente estou trabalhando na PRAE, né, assim como a Gilmara já comentou.
E eu vou aproveitar o gancho ali da Gil para explicar para vocês um pouquinho, né, como ela falou, a Bolsa Permanência, ela tem como objetivo trabalhar com os alunos em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu vou trazer o conceito ali sobre o que é a vulnerabilidade social, né? A gente pode identificar diferentes autores e diversas atribuições e características da questão da vulnerabilidade social. Mas eu trouxe aqui para a gente a questão que é mais próxima da minha área, que é a vulnerabilidade social a partir da visão da Política Nacional de Assistência Social. Então, a política ela foi instituída em 2004 e ela traz assim, que vulnerabilidade social é entendida como pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso a serviços públicos, dentre outros. E ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, como discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, dentre outros, podendo abranger qualquer sujeito, pois deriva do tempo e das suas histórias de vida. Então, a questão da vulnerabilidade social, ela é muito além das questões de renda, né? Ela envolve questões de ciclo de vida, de não acesso a serviços públicos, e é nesse sentido, a partir desse conceito, que a gente busca, né, trabalhar o auxílio da Bolsa Permanência, né, junto aos alunos, para que a gente consiga, como a Gil já falou, garantir o processo de permanência do aluno e a formação, né, porque além de ter um processo difícil para a entrada na universidade, a garantia da permanência, ela também é muito difícil, né, para determinadas categorias aí dos universitários. Pode passar, professor. Então, eu vou trazer para vocês ali algumas questões, né, do que regulamenta a Bolsa Permanência. A normativa, né, a política de assistência estudantil, ela traz que a Bolsa Permanência, ela vai assegurar o direito desse acadêmico, né, ao acesso de um repasse de renda, e ele tem como base o Decreto Federal 6.135 de 2007, que dispõe sobre o Cadastro Único. Então, o que o Cadastro Único nos coloca? Se você acessar lá esse Decreto Federal, ele vai trazer a regulamentação do Cadastro Único, né? Para quem não sabe, o Cadastro Único, ele é um cadastro que caracteriza as famílias do Brasil. Então, hoje, ele é utilizado para mais de 32 programas do governo federal, municipal e estadual. E a UEPG também utiliza, né, da base do Cadastro Único para estar fazendo a seleção desses alunos. Então, ele traz o quê? O que é o conceito de família? Nós utilizamos como base. Quais são os critérios de renda? Nós utilizamos como base também esse conceito do Cadastro Único. E o Cadastro Único, ele fala assim, que pode ser inscrito aquela família que, per capita, né, por pessoa na casa, ela tem uma renda de até meio salário mínimo, ou pessoas com até 3 salários, ou famílias com até 3, que recebam até 3 salários mínimos. Então, acaba abrangendo um público razoavelmente grande, né, que pode fazer parte do processo da Bolsa Permanência, porque são famílias de até 3 salários mínimos que podem estar fazendo. Entendendo como família um sujeito único também, né, que mora sozinho, também é compreendido como família. Pode passar. Como que eu vou acessar esse benefício? Então, a gente lança um edital, né? Esse edital é anual, é válido pelo período equivalente ao ano letivo, né? Esse ano está modificado, por exemplo, o nosso ano letivo vai acabar em abril. Então, os alunos têm garantido esse acesso à renda até o mês de abril, né? Possivelmente no mês de maio a gente já lança um novo edital e assim consecutivamente, né? Esse edital geralmente ele fica aberto num período de 10 a 20 dias, né, onde as pessoas vão estar podendo fazer sua inscrição. Os critérios da avaliação são, além, né, da questão econômica, a questão social também. Então, hoje, diante da nossa conjuntura, a gente entendeu que
a questão econômica ela não pode ser analisada de maneira exclusiva, né? Ela tem que ser associada às características sociais também das famílias. E a oferta de 20 bolsas, cujo repasse é de R$400. Esse é o valor que a gente vai estar repassando para esses acadêmicos que tiverem sido selecionados no processo. Pode passar. Os objetivos principais, né, da Bolsa Permanência. Então, são reduzir as desigualdades sociais no contexto universitário, garantir a permanência e o êxito acadêmico do corpo discente da instituição e garantir o acesso à segurança de renda através do repasse mensal do benefício. Então, nosso objetivo é garantir a permanência e reduzir a evasão, né, daqueles indivíduos que, por questões de renda, acabam por desistindo, né, trancando ou simplesmente abandonando seus cursos em virtude da escassez de renda. Passar. Sobre as inscrições para a participação no processo seletivo de 2021. Então, o nosso processo, ele tem alguns quesitos, né, para você estar participando. O primeiro deles é que é necessário realizar um processo SEI. Então, eu vou estar fazendo a minha solicitação através de um processo único, e esse meio ele foi adotado em virtude da pandemia. Até 2020, ele era realizado de maneira presencial. Então, todo o aluno juntava a sua documentação e apresentava, né, para o setor de serviço social para que a análise fosse feita de maneira com processo físico, né? Hoje ele é realizado via SEI. A gente acredita que ele ficou mais organizado, ficou de mais fácil acesso, né? Então, possivelmente, esse processo vai continuar sendo realizado via SEI. Né? Para quem não sabe, é um sistema, né? É um sistema utilizado dentro das instituições no geral, né? Possivelmente na Unicentro também e em prefeituras, né? Um sistema que é utilizado para processos. O segundo passo é a questão da inclusão da documentação. Então, essas características, né, esses aspectos, se não cumpridos, ele acaba excluindo o participante do processo seletivo. Então, todos esses itens, se não cumpridos, vão ser fator excludente do processo. Então, incluir documentação, RG, CPF, não é de toda a família, a gente já simplifica. E o extrato de matrícula, por quê? Porque para que eu tenha acesso, né, direito à Bolsa Permanência, ao auxílio, eu preciso estar matriculado, cumprindo as condições, né, que são estar frequentando as aulas, estar acompanhando as disciplinas. O cadastro único atualizado nos últimos 24 meses, porque também é um critério do próprio cadastro único, né, então a gente segue os moldes. E a questão do formulário socioeconômico que a gente implantou esse ano, também por não poder estar fazendo uma entrevista, né, individualizada, a gente implantou um formulário, um Google Forms, para que os acadêmicos respondessem questões. Então, essas questões, elas eram de cunho social e econômico, né, identificação da família, condições de renda, condições de moradia, e, inclusive, uma questão aberta, né, onde o acadêmico poderia estar colocando, né, em que condições e quais circunstâncias e aspectos a Bolsa Permanência estaria auxiliando nesse processo de continuidade na graduação. Né? Então, o formulário, ele foi o nosso meio, né, de estar se aproximando dessa realidade do acadêmico, tendo em vista que a previsão já era de que houvesse um número de inscritos maior do que a nossa oferta de bolsas, e é a maneira da gente estar se aproximando desse aluno. Em alguns casos, a gente acaba realizando, né, o contato individual, né, através de uma entrevista online também, né, via plataforma Meet, para que a gente se aproxime caso tenha alguma dúvida. Mas, geralmente, atingindo essas quatro condições, o acadêmico já estaria apto, né, para participar do processo seletivo. Lembrando também que o cadastro único, além de atualizado, ele precisa cumprir aquele critério de renda. Por quê? Porque, por vezes, algumas famílias, elas acabam buscando o CRAS, se inserindo
no cadastro único para outras finalidades, né? Então, a gente, dentro da UEPG, a gente utiliza a questão dos 3 salários mínimos. Então, acaba que passando, né, dos 3 salários mínimos, a pessoa automaticamente também vai ser excluída do processo. Então, do nosso perfil de inscritos, né? Tivemos 70 inscritos, 63 cumpriram os requisitos, né? Então, preencheram o Google Forms, apresentaram um cadastro único atualizado, e 20 deles foram selecionados, né? Tendo em vista que a bolsa era o número de bolsa que a gente tinha disponível para esse ano de 2021. 43 dessas pessoas, então, ficaram em lista de espera, e 3 delas desistiram por motivos de terem conseguido êxito em outros projetos e programas, né, como bolsas de PIBIC ou outras fontes, acesso a outras fontes de renda. Né, então, atualmente, a gente tem ainda uma lista de espera, né, de 400 pessoas. De 40 pessoas. Pode retornar um, professor, por gentileza. Pode passar. Então, para a gente trabalhar as questões, né, mais subjetivas do que a gente encontrou ali no formulário, através dessa questão aberta, que eu já falei, e qual é o objetivo também, né, desse nosso encontro, apresentar as principais vulnerabilidades que a gente acabou se deparando no processo de entrevista, né? Então, num primeiro momento, eu falei, né, para o pessoal, para os acadêmicos aí de mestrado e doutorado, que fazer o processo de seleção, eu percebi, né, nesse ano, que foi selecionar o vulnerável do vulnerável. Por quê? Porque são muitos os aspectos que foram apresentados. E, com certeza, eles foram... as condições tiveram ainda piorou, né, as condições em virtude do processo de pandemia, né? Então, acabaram que muitas situações de saúde, né, de luto, que não era comum nos outros anos, acabaram sendo apresentadas. Então, nesse sentido, a gente encontrou famílias em situação de desemprego, né, que faziam uso do auxílio emergencial, às vezes como única fonte de renda, né, que é uma situação nova decorrente da pandemia. A questão do luto, como eu falei, principalmente da morte de algum familiar, né, que era o responsável, geralmente, pela renda da casa, e que acabou modificando o cenário das condições da família. Pessoas oriundas de outras localidades, né, que tiveram também prejuízos financeiros e não conseguiram mais estar bancando, né, suas custas dentro de Ponta Grossa, e que estão preocupados com o retorno das aulas e gostariam já de participar do processo da Bolsa Permanência para terem garantido, né, as suas condições aqui na cidade quando retornasse às aulas. Precarização das relações de trabalho, então muitas pessoas na informalidade, né, profissionais autônomos, em condições realmente precárias de trabalho ali, né, em virtude de que muitos perderam o emprego, em virtude da pandemia, ou os profissionais informais acabaram tendo que abrir mão dos seus processos de trabalho em virtude do isolamento social. Falta de acesso aos materiais dos cursos, então também é algo que aparece com bastante importância, né, nos formulários, onde os alunos acabam falando que precisam da bolsa para garantia de acesso a livros, materiais que são, por vezes, indispensáveis, né, durante o processo de graduação. Falta de redes de apoio, então, famílias em condições, assim, família solo, né, ou mesmo indivíduos que não possuem a questão da rede de apoio ali forte consigo, né? Não tem quem cuide dos filhos, não tem uma pessoa que possa ser o responsável financeiro, né? Não tem o apoio de familiares dentro da cidade,
ou mesmo que em outras cidades não tenha o apoio familiar para que possa estar cursando, né, concluindo, né, no processo de graduação. A questões de violência, né, a gente também tem alunos que declararam que foram vítimas de violência por estarem optando por continuar estudando e não iniciando uma vida laborativa. Problemas de saúde, né, de diversas formas que acometem os responsáveis e também os alunos, foi uma questão muito presente. Falta de acesso a bens de consumo básicos também foi algo que os alunos trouxeram, dizendo que a Bolsa garantiria mínimos, né, para a sobrevivência, como alimentação, acesso à internet, luz, água, né? Então, e que seria indispensável o benefício para que eles continuassem, principalmente no ensino remoto, né, dando continuidade ao processo de graduação. E a própria mobilidade urbana, a questão de transporte mesmo, né? Então, a gente também observou essa demanda bem gritante nos nossos formulários. Pode passar. E eu fiz um recorte ali do nosso perfil, né, dos inscritos. Então, com relação à identidade de gênero, né, a grande maioria, 72%, são mulheres, né, que fizeram a solicitação. Com relação aos selecionados também, dos 20 selecionados, 16 são mulheres, atualmente. Sobre a identificação étnico-racial, 67% se declara branca, apenas 20% parda e 8% preta. Pode passar. Com relação à forma de acesso à universidade, então, 57% são oriundos do sistema de cotas públicas, né? 10% de cotas raciais e 31% do sistema universal. Então, a gente observa ali, né, que é um valor bem alto de solicitações decorrentes de alunos já oriundos de escola pública. E com relação ao principal responsável pelo sustento familiar, 51% se declarou que não era o principal responsável. Porém, quando a gente soma a questão ali do ser responsável e do parcial, né, ou seja, a família precisa daquele sujeito do trabalho, da vida laborativa, do sustento daquele sujeito para garantir sua sobrevivência, então ele acaba empatando ali, né, a questão dos requerimentos de pessoas que podem ser consideradas responsáveis ou corresponsáveis pelo sustento familiar. Pode passar. 70% declara não ser beneficiário do programa Bolsa Família e 30% ser beneficiário. Então, é um número bem grande se a gente pensar, né, de pessoas que vivem com a renda do Bolsa Família, ou que recebem, fazem parte do programa Bolsa Família, né, que agora está mudando de nome e mudando o formato, mas no momento era assim que a gente declarava, né, que era a constituição dele. Então, o Bolsa Família, até o momento, para a gente ter acesso, são famílias que têm bolsa, que têm renda per capita de até, naquele momento, R$ 189 por pessoa na família. R$ 189. Então, 30% é um valor grande se a gente considerar, né? Porque para eu ser beneficiário do Bolsa Família, eu tenho que ter renda per capita de menos de R$ 200. Então, isso significa que são famílias de baixa renda ou extrema pobreza, esses solicitantes. A soma da renda de todos os membros da família. Se a gente pegar ali o quadro, ele acabou faltando em duas fatias ali, o valor, mas se a gente juntar renda zero, 1/4 do salário mínimo, meio salário mínimo, 1 salário mínimo, e renda derivada apenas do repasse do Bolsa Família, ele acaba dando mais que 50% dos requerimentos. Então, assim, a partir desse quadro, a gente consegue observar que acaba que 20 bolsas, ela é um número muito pequeno, né? Para que a gente possa estar atendendo de maneira justa e digna esses requerentes. Então, por isso que eu falo que é escolher, né, selecionar o vulnerável do vulnerável.
porque são vários aspectos que acabam pesando ali no processo de análise, e a gente acaba priorizando aquelas famílias, né, então, que tem mais crianças, né, com condições de saúde, e também a renda. Então, não é só a questão da renda. Infelizmente, a gente não tem como analisar apenas uma questão. São os vários fatores. Né, para esse processo de seleção, eu trabalhei numa maneira em que, por notas. Então, nós fizemos uma tabela, né, colocando nota em cada quesito, e aquela família, aquele indivíduo, né, que tivesse uma nota maior, significava que estava em maior condição de vulnerabilidade. Eu ainda fiquei surpreendida, na verdade, porque além das notas, a gente teve muito empate. Então, foi um processo bem delicado da gente estar realizando, né? Mas acabou que conseguimos selecionar os 20 alunos e deixamos os demais, né, 40 alunos, hoje aptos também para receber a bolsa, né, caso a gente venha conseguir um auxílio futuro. Bom, obrigado, Daniele, pelo esclarecimento da nossa bolsa, do nosso Bolsa Permanência. Agora, dentro nesse momento, estão abertas perguntas sobre o Bolsa Permanência, sobre as explicações que elas deram. Na sequência, duas alunas vão falar sobre como elas enfrentaram, como a Bolsa Permanência vem ajudando eles durante o período. Ok? Professora Maria Angélica faz uma pergunta aí. Daniele, existe algum tipo de acompanhamento ou outras ações direcionadas para esses alunos após serem contemplados com o Bolsa Permanência? Eu acho que a Dani caiu. Gilmara, você consegue conectar? Responder? Sim, da Bolsa Permanência é o acompanhamento das aulas, o vínculo com a instituição. Então, a gente tem um trabalho ali na PRAE, procura, assim, juntamente com a pedagoga, e sempre está acompanhando, né, para ver se eles estão conseguindo acompanhar as aulas, qual o motivo. Agora, nessa época de pandemia, a gente entra em contato com a Prograde, nos sistemas, para verificar se ele está acompanhando a aula. Se ele não tem os acessos, porque agora não temos as presenças para verificar, mas temos os acessos. Então, não está tendo acesso, fazemos uma meet, entramos em contato e verificamos qual que é a situação. Muitas vezes, as últimas edições do Bolsa Permanência, a gente teve como critério criar um grupo, que é um grupo do WhatsApp. Então, na verdade, a gente sempre está em contato com eles estão se conversando conforme as situações, e a gente sempre está colocando também nesse grupo tudo o que acontece que a gente imagina que pode favorecer aquela parcela daquela comunidade, né, que a gente trabalha, que é esses alunos ali. Então, acho que agora voltou, mas esse acompanhamento até hoje mesmo, né, a gente estava fazendo, e a gente procura sempre estar ali a par das dificuldades, das situações que vão aparecendo, para que ele consiga fazer o uso da Bolsa Permanência e consiga também acompanhar, permanecer com o vínculo na instituição, principalmente nesse período aí que agora a gente atravessou, né, nesse cenário aí tão difícil que foi. Boa noite. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui, que são 20 bolsas em um universo de quantos acadêmicos?
É a pergunta do Reinaldo. Nós temos um universo de alunos presenciais, eu acredito que seja, acho que 9 mil acadêmicos. São poucas bolsas, né, a gente tem essa noção. A PRAE, essa nossa pró-reitoria que foi criada recentemente, ela veio para, através de bolsa permanência, a gente tem também outros políticas ali, benefícios, né, na nossa política de assistência estudantil, e a gente tenta, né, na medida do possível, o que não é atendido na bolsa permanência, a gente tem outros benefícios, né, que a gente procura ter, mas realmente é um universo pequeno, né, de bolsas, e é o esforço da instituição, porque são recursos próprios, né, hoje a gente ainda estava se conversando, nesse período de pandemia a gente conseguiu aumentar de 20 para 88, que a gente conseguiu pegar as 68 pessoas que estavam na lista de espera e conseguiu colocar na Bolsa Permanência, nesse último ano. Agora, atualmente, a gente está com 40 na lista de espera e, gradativamente, a gente, às vezes, consegue incluir, agora conseguimos mais 10, né, Daniela? Então, Hoje, né? É uma caminhada. Hoje a gente conseguiu mais um orçamento ali para fazer um pagamento de mais 10 bolsas, e é uma luta. Então, processo pode falar. Desculpa. A partir do processo seletivo, quando a gente fica com a lista de espera, automaticamente nós já abrimos um processo, né, solicitando que, dentro das possibilidades, esses demais alunos sejam também contemplados. Então, esse processo já está acontecendo já faz alguns meses, né? E hoje a gente teve essa notícia de que nós conseguimos, por um período menor, mas a seleção de mais 10 alunos, 10 bolsas, né? Então, e o Reinaldo está perguntando se esse dinheiro é de algum fundo ou é do Estado. Esse dinheiro ele vem de recursos próprios da instituição, do vestibular, são taxas da pró-reitoria de graduação, da Prograde, de documentação. Nós temos também outros órgãos na instituição que cobram as taxas, e daí são recursos próprios que a instituição arrecada, né? A gente não tem assim, e daí desses recursos que é direcionado uma parte para a Bolsa Permanência. Tem outra questão aqui também do Reinaldo. O acadêmico tem alguma atividade extra em contrapartida? Ele tem uma contrapartida, né? Que a questão da frequência, né? 75% de frequência. Participar de processos seletivos também, a gente orienta que ele participe, então, de projeto de extensão, né? Para que, assim como tudo na política de assistência, ela é a quem dela necessitar, mas nosso objetivo é que o aluno prossiga, né? Encontre uma outra fonte de renda para que não necessite mais daquele auxílio, né? Então, a gente tem, sim, algumas contrapartidas que nós avaliamos ela de tempo em tempo. E a Cris está perguntando assim: ocorre alguma fiscalização para verificar se o aluno descumpriu alguma condicionalidade? Ele entra no acompanhamento, que a Gil, acabei caindo na internet, mas a Gil estava comentando, né? Então, esse acompanhamento, ele acaba sendo via grupo hoje, né? Via grupo de trabalho ali, de WhatsApp, mas acredito que quando a gente retornar vai ser um acompanhamento mais próximo, de atendimento individualizado. Por quê? Porque a gente sabe dos inúmeros aspectos, né, e questões que compreendem a questão da vulnerabilidade social, né, como eu trabalhei lá no início. Então, por vezes, aquele aluno, além dessa demanda econômica, ele tem uma demanda social, uma demanda de saúde, que a gente vai estar fazendo essas orientações, né, então, de encaminhamento para o familiar, e também esse processo de fiscalização, né, como a pessoa colocou ali. Mais uma perguntinha. A iniciativa privada pode participar com doações? Então, o que acontece? A PRAE, né, a Pró-Reitoria das Ações Estudantis,
em conjunto com a fundação da FAO-EPG, da universidade, ela recebe doações da comunidade. Recebe doações de cestas básicas, recebe doações também em dinheiro, que é depositado na conta da FAO-EPG, que é da fundação da UEPG. Daí essa FAO-EPG que faz o repasse, né, para assistência estudantil, né? Mas pode acontecer essa contribuição da comunidade, né, com doações, mas essa doação ela não é feita diretamente para a universidade, ela é feita para a fundação, para a FAO-EPG, né, para uma conta da assistência estudantil. A Tamira está perguntando, os alunos da UEPG podem participar de mais de um edital ou somente de um durante toda a graduação? Ele é renovado todo ano. Então, todo ano são acadêmicos, os acadêmicos podem estar participando, né? Alguns vão ter renovado sua situação, mas em virtude do processo seletivo mesmo. Ele não é fixo pelo tempo que durar a graduação. Então, ele é renovado todo ano. Em virtude, por serem apenas também 20 bolsas, né? Então, a gente não tem como ficar por muito tempo com o mesmo aluno. Mas acaba que sim, acaba que em virtude de condições de vulnerabilidade, nós temos alunos que já recebem há mais de 2 anos a bolsa. Pessoal que está participando, se tiver mais alguma dúvida, esse é o momento, senão a gente vai dar sequência aqui às nossas apresentações. Eu acho, então, que a gente pode dar sequência. Que fazem parte do projeto, que estão hoje, atualmente, recebendo a Bolsa Permanência, e elas vão falar o benefício que a Bolsa trouxe para elas e o que mais elas quiserem relatar sobre as situações. Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Acho que é a Ana que está com o microfone aberto. A Ana travou. Então, vamos. Bruna. Bom, boa noite a todos, né? Eu sou acadêmica da Universidade Estadual de Ponta Grossa e eu curso atualmente o curso de Direito, né? Então, eu fui hoje convidada, né, para vir aqui apresentar para vocês o benefício que a Bolsa Permanência traz, né, para eu, como estudante, e em questão de vulnerabilidade, né, dentro da universidade pública, né, e com esse benefício, ele ajuda a garantir a nossa permanência dentro da instituição. Bom, eu dividi a minha fala, né, em fatores básicos, né, para a nossa vivência, que são moradia, alimentação, transporte, materiais estudantis e saúde, né? Como muitos de nós viemos de outras cidades, né, em busca de poder cursar uma universidade pública que tenha disponível, né, cursos de capacitação para que nós podemos iniciar uma vida melhor, né? Então, a universidade pública, ela é uma das únicas possibilidades, né, de formação para que pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade ou de extrema vulnerabilidade, né, já que o maior dos problemas, né, nessa situação é a questão financeira, né, e que isso leva diretamente, né, as questões básicas da nossa vida, né. Então, eu vou começar falando sobre a dualidade básica que eu, pelo menos, acredito, né, que é a moradia e a alimentação, né, e que dentro da vida universitária ainda deve ser considerado o transporte e os materiais didáticos, que são necessários tanto para a locomoção do universitário, né, até a entidade e quanto para
o acompanhamento, né, das aulas e dos estudos programados pelos professores, né. Então, em relação ao fator moradia, aqui na cidade de Ponta Grossa, né, os aluguéis eles são muito altos, então é inviável a gente morar sozinho aqui. Então, a gente acaba alugando apartamentos com 2 ou mais colegas juntos, né? Então, quanto mais pessoas estiverem, né, menor vai ser o valor do aluguel, e isso torna possível, né, dar o primeiro passo para a gente poder continuar na instituição, né? O segundo fator vai ser a alimentação, né? E a própria universidade aqui, ela disponibiliza o RU e também disponibiliza o programa de isenção do RU, né? Também tem a taxa de meio RU para outros fatores. Enfim, e que, por sua vez, né, é uma ajuda enorme em questão financeira, né? Direcionamento de gastos, né? E, claro, que não só na questão da vulnerabilidade, mas também em questão de que quem tem um curso integral não tem tempo de estar preparando um almoço com uma alimentação saudável, né, entre esses meios. Então, o RU está aí para ajudar bastante a gente, né? E também, nesse período de pandemia, o RU ele acabou fechando, e acabou que a gente teve que ter uma preocupação maior com relação à alimentação nesse período, né? Com relação ao fator transporte, eles são variáveis de estudante para estudante, né? Então, eu, no período antes da pandemia, eu morava perto, próximo à instituição, ao meu campus, né? Então, eu não tinha esse gasto relativo com transporte, só que nesse período de pandemia, eu tive que me mudar para bem longe da instituição, né, dentro da cidade ainda de Ponta Grossa, e também porque teve um volume muito alto de estudantes que voltaram para as suas cidades, né? Mas, durante esse período, não teve preocupação de gastos com transporte, porque não teve o deslocamento até a universidade, né? Então, com relação aos materiais universitários, né, eles vão variar também de curso para curso, como, por exemplo, não foi citado aí que tem alguém do curso de odontologia que faça uso do auxílio, mas no curso de odontologia aqui, é feito um pedido para os alunos de materiais, já no primeiro ano, né, de um orçamento de R$7.000, né? Então, como que uma pessoa em situação de vulnerabilidade, né, poderia conseguir acompanhar esse curso? Pois já no primeiro ano, iria fazer o quê, né? Provavelmente iria acabar abandonando, né? Mas a maioria dos cursos não são esses gastos exorbitantes, né? Como, por exemplo, eu que curso Direito, os meus maiores gastos são com Xerox e com os livros que consequentemente, às vezes não tem disponível na biblioteca, mas mesmo assim os professores acabam pedindo, né? E como a gente precisa adquirir esse material para poder acompanhar a aula, né? E como também a grande maioria dentro da universidade, ela não se encontra em uma classe de vulnerabilidade, né? Então, dentro desses critérios, se um professor ele acabar pedindo, e a maioria, né, uns 80%, assim, falar que consegue adquirir, o professor vai acabar cobrando, e a gente vai acabar tendo que correr atrás, adquirindo, né? Então, com relação ao fator saúde, né, que também é de extrema importância para a permanência da gente dentro da instituição, né, e que, sem dúvidas, direciona a gente para qualquer lado que a gente vá, ou dentro da instituição, ou sejam questões de saúde física, saúde mental,
E também é algo que foge bastante do nosso controle, né? A questão da saúde, né? E mesmo antes da pandemia, essa já era uma situação difícil, né? Para nós, os estudantes universitários, dentro do quadro de vulnerabilidade, né? Pois a gente acaba ficando exposto a mais tipicidades infringentes a nós, né? E que isso leva a gente a mais questões de saúde físicas e psicológicas, às vezes mais frequentes, né? Mais difíceis, né? E dentro dessa questão da pandemia, claro, o medo e a perda ficou em volta de todo mundo, mas também, como questão de vulnerabilidade, as dificuldades também aumentaram, a saúde psicológica de muitos ficou extremamente abalada, né? E com os mais diversos tipos de dores que se pode imaginar. Enfim, analisando todos esses fatores que eu trouxe para vocês, né, que eu acredito que sejam fatores básicos de vivência dentro da universidade, né, o programa da Bolsa Permanência vem auxiliando, né, diretamente nessas questões para que a gente consiga permanecer dentro da instituição, pois como eu falei, essa questão de vulnerabilidade, o maior problema, o que maior incide é a questão financeira, né? E que talvez sem esse auxílio, muitos de nós poderíamos largar o curso ou trancar o curso para uma nova possibilidade, né? Ou com a nossa continuidade no curso, de que a forma precária com que a gente poderia estar vivendo, né? Poderia ser uma vivência precariamente absurda, né, digamos assim. E esse auxílio ele vem não só para ajudar a gente a se manter no curso, mas para que a gente tenha, para que a gente dignamente possa continuar, né, e se manter e ter a esperança de mudança de status, né, que é você se formar, sair dessa situação de vulnerabilidade e, consequentemente, né, no meu caso, gostaria muito de levar minha família junto comigo a essa mudança de status, né? Então, é isso, eu agradeço. Agradeço a todos, muito obrigada. Obrigados aos membros do grupo também. Boa noite a todos. Podem me ouvir bem? Bom, eu sou a Ana. Oi, Bruna. Eu sou acadêmica do curso de bacharelado em enfermagem, que é um curso integral, como acho que é do conhecimento de todos. Sendo assim, acredito que dentro do nosso curso, mais pessoas, além de mim, têm uma certa vulnerabilidade quanto à questão, porque nós não temos tempo hábil para estar trabalhando e conseguindo uma certa independência, e independência que eu digo não é no sentido de que a pessoa passe a morar sozinha ou coisa do tipo, mas independência financeira para se manter no próprio curso que ela escolheu seguir. De forma que ela não tenha que se preocupar com a questão financeira da sua família, que cede recursos, com certeza, para que eles possam se manter estudando ainda. Então, trazendo um pouco da minha visão e vivência, eu busquei falar sobre saúde também. A questão de saúde que eu quero abordar com vocês agora é a falta de segurança ou a segurança abalada na questão financeira dos acadêmicos, que assim acaba dificultando a aprendizagem no sentido da preocupação da permanência no curso, em relação a como se manter na graduação seguinte, como é necessário para o seu curso,
fato da família ter que ceder os seus recursos a curso que ela decidiu fazer. E acredito que esse último peso para todos os anos, eu sinto, mas acredito que também tem, é aquele de você não saber ou de você ter essa ciência de que os recursos que contar para você morar fora, para você comprar os materiais que você precisa, para que você se mantenha, possa ir e vir na cidade nova que você vai estar atuando, porque não podemos esquecer que a questão universitária não se inclui apenas na universidade em que a gente está, porque nós fizemos estágios. Acredito que todos os cursos têm algum tipo de estágio. Então, todo mundo vai precisar comer, vai precisar morar, vai precisar ir e vir. E esse dinheiro vem da onde? Muitas vezes vem dos nossos pais ou das pessoas que nos mantêm, não é? Então, a partir do momento em que a pessoa veio de uma família ou de uma questão de vulnerabilidade, ela segue com esse problema na cabeça de, poxa, eu tô tirando o dinheiro da minha família, tô tirando o dinheiro da pessoa que tá me mantendo, que pode estar fazendo falta. E eu acredito que isso é uma questão que pega muito a nossa saúde mental e acaba atrapalhando os nossos estudos, porque a gente fica com essa preocupação de como minha família está se mantendo enquanto eu estou aqui. A gente às vezes pode carregar até mesmo um sentimento de culpa por estar procurando uma vida melhor, como a Bruna comentou. Lógico que a gente foi para a universidade porque a gente quer se formar, quer ter uma vida melhor e trazer uma vida melhor para nossa família. Só que se durante esse percurso a gente não tem a segurança financeira, que é muito importante, é como se um dos nossos pilares para o aprendizado se perdesse, porque a gente não tem segurança de estar aqui, ou a gente perde a segurança da nossa família estar bem onde ela está. Então, acredito que o fato de recebermos a Bolsa Permanência seja um alívio imenso para todos os alunos que estão em situação de vulnerabilidade. Porque, ao menos com a Bolsa Permanência, se não arcando com todos os custos, arca com boa parte, deixando a gente um tanto quanto mais tranquilo. Porque, assim, não é uma independência financeira em si, mas é uma garantia de qualidade que a gente tem. A gente vai ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente tem a segurança de que vai ter onde estar. Com esses R$ 400, a gente pode contribuir com os nossos pais para alugar algum lugar para ficar quando a gente não mora na cidade. A gente tem a segurança de que vamos ter como nos alimentar na semana seguinte, sem que prejudique a renda da nossa família. Que nós vamos poder ter os materiais necessários para o nosso curso, sejam eles da atuação do curso ou para os estudos que antecedem, no caso. Acredito que a saúde mental é muito beneficiada com a bolsa, no geral. E se a gente não tem essa saúde mental para lidar com toda a pressão, que é você estar numa universidade, vir de uma condição vulnerável e não saber como a sua família está, porque muitas vezes acabam escondendo isso da gente, acho que a gente não conseguiria estar aqui e chegar aonde a gente pretende. Acredito que essa seja uma questão muito importante para a gente estar pensando. A saúde mental dos estudantes que têm a oportunidade de ficar tranquilos quanto à questão financeira. Alguns não tranquilos, mas acredito que contribui bastante. Eu vou agradecer, mas eu acho que assim, se a gente começar a pegar os comentários aqui, todos eles estão agradecendo a vocês pelas contribuições que vocês trouxeram, pela importância que a Bolsa traz para todos vocês. E a nossa amiga Larissa agora assume para ver as perguntas. Então, meninas, vocês estão recebendo bastante elogios aqui, estou colocando na tela. Alguém tem alguma pergunta para comentar?
Estamos no aguardo dos questionamentos aí para as meninas, tanto para as alunas quanto para os profissionais. Aqui, Bruna, caso não tivesse essa bolsa, você já poderia ter desistido do curso? O Reinaldo perguntou. Bom, quando eu entrei, foi o mesmo ano que a UEPG publicou o primeiro edital da bolsa, que foi em 2017. Eu vim sem saber que a UEPG tinha esse tipo de bolsa, mas eu vim na cara e na coragem, né? Claro que em certos momentos, se eu não tivesse o auxílio da bolsa, provavelmente eu teria trancado o curso e teria continuado em algum outro momento, né? Desistido, eu não iria desistir, eu iria trancar o curso e tentar em outro momento. Mas, graças a Deus, e ainda bem a UEPG, né, que disponibilizou a bolsa para nós, para os alunos, né? A gente tem aqui um comentário da Rita, relato forte sobre saúde mental nessa dualidade, família e custo financeiro para concretizar os sonhos da universidade. Então, a gente está recebendo vários comentários. Eu não sei se tem mais alguém que deseja fazer alguma pergunta. Aqui, o Aldi, né? Em relação à moradia, a PRAE acolhe bolsistas na casa do estudante? Pode ser a Dani ou a Gil. A Casa do Estudante, ela também tem um edital próprio, né? Nós temos, no caso, a Ana, por exemplo, mora na Casa do Estudante atualmente, né? Mas é um edital próprio, né? Que esse ano ele vai, possivelmente, agora com a certeza do calendário retornando, né, para o presencial, possivelmente logo a gente vai ter um edital. Mas é um processo também de seleção em virtude dos inúmeros estudantes em condição de vulnerabilidade. Certo. A Maria pergunta, Gilmara, esse programa surgiu em função de demandas do acadêmico ou de uma política institucional? Ele é um benefício já estabelecido na resolução do Conselho de Administração aprovada em 2017. Então, o Bolsa Permanência ele já está previsto, né, como um benefício, né, de política de assistência estudantil na resolução, juntamente com a isenção do restaurante universitário, né, e outras ações que constam na resolução CA de 2017, que acredito que já foi assim aprovada ou renovada, mas ela consta já desde 2017. O número, a gente tem que imaginar que o número ele tem aumentado, apesar de imaginar que são poucas bolsas, 20 bolsas, mas inicialmente começou com 4, com 6, né? Porque são com recursos próprios da instituição, então desde 2017 existia essa bolsa permanência, mas o número ele vem aumentando, aos poucos, gradativo, mas ele vem aumentando, mas ele está previsto nessa resolução já como um benefício que faz parte da política de assistência estudantil. Joia. A Gabriela pergunta, vocês recebem a Bolsa Permanência, mas com certeza conhecem outras pessoas que não conseguiram. Essas pessoas tiveram que desistir ou trancar a faculdade? Pode ser para a Bruna ou pode ser também para a Ana, se elas conhecem, se viveram, né, nessa realidade. Bom, algumas pessoas que eu conheço, elas acabaram por tentar se readequar. Mas aí caiu naquela questão que eu acabei comentando, né? A saúde mental da pessoa acaba sendo prejudicada. Porque a partir do momento que ela não tem a bolsa, como eu falei, ela acaba não tendo essa seguridade parcial ou total de que ela vai ter onde morar tranquilamente, sem estar pensando em como seus pais estão ou como a pessoa que realmente está passando.
na manutenção da qualidade de vida dessa pessoa, porque ela acaba tendo que ceder uma quantia em dinheiro. E acredito que todas as pessoas que solicitaram a bolsa vêm de uma certa vulnerabilidade. E seria de extrema importância que eles conseguissem também. Mas acredito mesmo que a Gilmara falou sobre a gente ter começado com 4 e hoje em dia ter 20. Acho que ainda temos bastante a crescer. O Alexandre, só um pouquinho. Peraí. Que o Alexandre perguntou: em geral, o valor da bolsa é suficiente para a maioria dos bolsistas ou é necessária alguma complementação por outras atividades? Nós temos o relato, né, a partir dos bolsistas, de que muitos ainda possuem acesso a outros benefícios da política de assistência social. Cesta básica, né, Bolsa Família, né, entre esses benefícios assim. A gente também tem, hoje, em virtude de um processo que nós realizamos, como a Gilmara falou, lá de doação, né, da Receita Federal, nós recebemos doação de celulares, realizamos um bazar com os celulares e arrecadamos um fundo para atendimento de auxílio emergencial. Né? Isso iniciou na pandemia e a gente ainda tem esse recurso onde os alunos também podem estar recorrendo. Então, parte desses alunos que não conseguiram acesso à bolsa acabam que recorrendo ao auxílio emergencial. Ele é também eventual, né? Então não é como a bolsa que todo mês, né, cumprindo as condicionalidades, ela vai ser depositada. Então a pessoa tem que fazer a solicitação, né, do requerimento, preenche o requerimento, nós fazemos uma justificativa e solicitamos para o repasse pela FAO-EPG. É um valor menor, um valor de R$150. Mas a gente tem um número grande de alunos que acabaram não sendo selecionados para a bolsa, que participam desse processo de requerimento. Obrigada, Dani. Temos mais alguém, mais alguma questão, alguma pergunta? Dúvidas para as meninas? Então, agora eu acho que eu vou estar passando a palavra para o professor Gilmar. Só um pouquinho. Deixa eu abrir teu microfone aqui. Só um minuto. Aí. Já abri. Boa noite a todos. Gilmária, Dani, Ana e Bruna, pode fazer o que vocês quiserem falar de considerações finais. Fiquem à vontade. Se disser não quero falar nada, só fazer assim, eu não quero falar mais nada, chega. Penso que a gente tem que agradecer. Está muito baixinho o teu microfone, Dani. Deixa eu aumentar aqui, só um minuto. Agora melhorou. Melhorou? Então, eu falei que a gente tem que agradecer as acadêmicas, né, que se disponibilizaram a participar do evento. Nós sabemos que a realidade hoje, ainda mais no ensino remoto, ela está bem conturbada, né? A gente está aí partindo já para um final de ano, né? Então, sou bem grata, assim, a elas pela participação. E a equipe também da Praia agradece, né, a vocês, estudantes de pós-graduação, que escolheram o nosso grupo, de Bolsa Permanência para estar trabalhando, conseguindo, entendendo, se aproximando da realidade, né, e estar promovendo esse espaço de representatividade. Bom, nós agradecemos muito, agradecemos imensamente a todos por termos compartilhado durante este mês e alguns dias essa realidade de vocês, vocês terem demonstrado a realidade como ela foi,
e que vocês estão buscando, e com a ajuda da UEPG e da PRAE, estão conseguindo alguma melhora, né? Isso te dá uma segurança, te dá uma estabilidade, que você vai conseguir, e eu vejo futuros brilhantes aqui. Olhando para a carinha da Ana ali, ela me deu uma meiguice, como uma pessoa, como uma enfermeira, ver a Ana como enfermeira, eu sendo paciente, assim, dá uma impressão muito boa, ela passa uma tranquilidade muito legal, uma carinha de anjo, assim. A Bruna passa uma cara bem tranquila com uma advogada, assim, não parece ser aquela advogada que vai brigar com todo mundo. Ela é uma advogada, vai brigar, mas vai brigar com racionalidade, com tudo que você precisa ser em direito. Então, são ótimas essas situações. Agradeço a Gilmara, a Daniele, pela grande disponibilidade que deram a gente, e pelo grande acesso, isso foi muito bom, né? A gente está vendo aqui todos os cumprimentos, vocês merecem muito isso. O grupo é maior, até nós tivemos acesso a um grupo até um pouco maior, né? Tivemos acesso a um grupo com pelo menos 20, quase todos os 20, e queríamos ter trabalhado com mais gente até, então isso foi muito bacana, e era uma coisa, e a gente foi dizer assim, eu hoje tenho usado uma palavra muito interessante, eu acho que quase toda essa palavra vale para a Covid-19, para todo mundo. A palavra não é mais perseverança, a palavra é resiliência. Todos nós estamos sendo resilientes ultimamente. E vocês mostram que vocês são muito mais resilientes que todos nós. Tá? Então, vocês estão de parabéns. E eu agradeço imensamente a ter trabalhado com vocês. Sucesso. Vocês estarão logo, logo no mercado. Logo, logo estarão trabalhando. Logo, logo estarão mostrando tudo o que vocês aprenderam dentro da universidade e favorecendo outras pessoas dentro das possibilidades que cada um de nós tem. Se alguém mais quiser fazer algum comentário. Se não, então nós... Pode falar, alguém abriu o microfone. Boa noite, pessoal. Nós que estivemos aí bastante tempo com o grupo, né? Durante os trabalhos aí da nossa atividade. Realmente, tem muitos outros relatos de vários outros estudantes, vários outros bolsistas, né? Eu acho que é realmente importante a gente evidenciar, né, que tem pessoas que se beneficiam, né, desses auxílios, né, dos auxílios das bolsas, e a gente também fortalecer a ideia da necessidade, né, de manter e ampliar, né, esses auxílios. Acho que cada um de nós pode, de certa forma, ter isso em mente, né, na medida do possível, colaborar, que são pessoas que realmente se esforçam muito para chegar onde elas estão, e reiterar aí, fortalecer os parabéns aí às meninas, e fortalecer também nossos parabéns aí à equipe da PRAE. Um grande abraço. Então, nesse momento, nós vamos encerrar a transmissão. Ficamos muito felizes em estar com vocês e vamos encerrar a transmissão.